Olá pessoal, tudo bem? Como estão? A minha dica de hoje é como montar um prato ideal. Hoje eu trouxe um exemplinho de um prato aqui para vocês, não sei se vocês conseguem ver. Eu vou dar dicas em cima dele para vocês de como montar um prato ideal. Primeiro, uma dica bem legal é que o nosso prato tem que ter 5 cores. Vocês conseguem colocar 5 cores dentro do prato de vocês? Depois eu vou explicar as cores, que eu vou explicar o que tem, eu vou explicar as cores, tá bom? Vamos ao prato então. Um prato ideal, tá? Dá pra ver direitinho, né? Deixa eu ajustar um pouquinho mais. Aqui. Um prato ideal. O ideal é que metade do prato seja constituída somente de verduras, legumes, de vegetais, somente disso. Metade do prato. Então aqui no meu caso eu já tenho mais 3 cores. Eu tenho o verdinho das saladas, verde, as cenourinhas laranja, tenho o tomate que é vermelho e mais a berinjela que é roxa. Desculpa, 4 cores, viu? Tenho 4 cores aqui, mas pode ter outras cores além disso, tá? Mas metade do prato tem que ser constituído somente de saladas. O ideal é que dessa metade do prato, metade seja de folhas, couve, alface, repolho, rúcula, folhas. Metade de folhas e outra metade de outras saladas, que aqui no exemplo tem a cenoura, o tomate, a beterraba, a berinjela, outras saladas. Metade de folhas e metade de outras saladas, metade do prato somente de saladas. Na outra metade, vocês conseguem ver direitinho? 1/4 dessa metade é constituído com carboidrato e 1/4 com proteínas, tá? 1/4 de carboidrato nesse exemplinho meu é o arroz. Olha, vai ficar melhor para vocês verem. É o arroz, mas pode ser outro carboidrato, como uma moranguinha, uma batatinha, massa, polenta. Outro carboidrato, a outra metade do prato, o outro 1/4 do prato. Do outro lado, vou virar aqui para ficar melhor. Do outro lado, a outra 1/4 do prato que seja de proteínas. Nesse caso a gente tem as duas proteínas, uma proteína vegetal e uma proteína animal. Pode ser uma proteína, pode ser as duas, tá? A proteína vegetal a gente tem o exemplo feijão, pode ser o feijão ou a lentilha, e uma proteína animal. No exemplo é o peixe, mas pode ser o peixe, a carne de gado, a carne de frango, uma proteína. Entenderam como é que funciona o nosso prato? Aqui a gente tem, eu falei do exemplo das cores, aqui a gente tem várias cores. A gente tem o branquinho do arroz, o marronzinho do feijão, o peixinho, a gente tem 2 cores, o peixinho branquinho também, então fica entre o branquinho e o marronzinho, né? O peixinho fica nessa mesma cor. A gente tem o tomatinho, 3 cores, 5 cores com laranja da cenoura, a berinjela, 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com os verdes. Entenderam as cores? Aqui nesse prato a gente tem várias cores, mas o ideal é que tenha no mínimo 5. A gente tem o branquinho quase sempre do arroz ou de algum carboidrato, o amarelinho se for uma polenta. Daí a gente tem uma cor de um carboidrato. A gente tem mais o marrom do feijão, da carne, dependendo da carne, uma carninha marrom também, uma carne de gado, por exemplo. A gente já tem 2 cores, mais uma verde, uma folhosa que eu falei, a terceira cor e mais no mínimo umas 2 saladinhas para formar as outras cores, dependendo das cores que forem, né? Entenderam? No mínimo 5 cores pra gente ter um prato bem saudável, tá? Espero que tenham gostado da dica de hoje. Um beijão da nutricionista Cassiana.